Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão que bateu o Capivariano por 3-0 e com um gostinho de terrão. Só valia gol da base do Corinthians. E isso fortalece daqui pra frente. Vou te falar sobre isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já tá inscrito no canal? É só o que eu peço pra você. Não custa nada, rapaziada. É só clicar no botão inscrever-se. Pronto, você tá inscrito. O que vai mudar na sua vida? Você vai abrir o YouTube e os meus vídeos, se você gosta, se você consome, se você está aqui todo dia, eles serão oferecidos a você. É só isso. Se você entrar na sua aba de inscrições lá, todos os canais que você é inscrito, o meu vai estar aparecendo lá também, facilita para você navegar, para você procurar e ajuda a gente a crescer aqui na plataforma, beleza? Gente, 3-0, eu não contava com isso, né? Embora, obviamente, né, a fragilidade do adversário, mas um Corinthians bem mexido, reserva, alternativo, tem derby domingo e você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Pois é, Lima Duarte. E aí o Dorival teve que descansar mesmo a galera que jogou a Vera na Supercopa e tem esse derby no domingo, não dá para brincar com alguns jogos. E pela fragilidade do adversário, é aquele jogo que você se permite testar um pouco mais, colocar jogadores mais jovens, alguns que, enfim, não são necessariamente titulares. E aí o Corinthians jogou com o Felipe Longo no gol, o Pedro Milans na direita, o Hugo Farias na esquerda, a dupla de zaga com o Choca e o André Ramalho, meio de campo com, vamos lá, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro. E aí nós tivemos também o Guinegão, o Vitinho e o Caio César. Esse foi o time que começou a partida diante do Capivariano. Mas, ainda no primeiro tempo, o Dorival teve duas baixas. Na verdade, no primeiro tempo ele teve uma, no segundo tempo ele teve outra. Cara, ele perdeu muito cedo no jogo o Caio César. E foi tão doloroso, a gente não sabe exatamente a gravidade da lesão, né? Você pode estar vendo esse vídeo e já tenhamos uma definição com o exame de imagem, né? O Dorival não quis se precipitar na entrevista coletiva, mas uma pena porque, assim, ele estava bem no jogo. Ele entrou bem na Supercopa, deu assistência para o gol do Yuri, aquela coisa toda, e ele estava muito bem no jogo. O Pedro Milans, que é um lateral direito que agora a gente está começando a ver um pouquinho mais, ele tem... a gente precisa poucos minutos para vê-lo em campo para entender que ele é um lateral de ofício. Vai fazer bons jogos, vai fazer maus jogos. Não dá para definir ainda se ele é essencial, útil, pode disputar posição com o Mateuzinho, mas que ele pode ser reserva, eu já tenho certeza. Pela característica, pelo jeito que ele joga, por como ele se apresenta, eu gostei da personalidade dele, ele não se escondeu do jogo em nenhum momento. E enquanto o Caio César esteve em campo, ele fazia dobradinhas pelo lado direito, que, cara, deram esperança por dias melhores, né? Inclusive para que o Corinthians tenha mais recurso, mais alternativa. E não é que o Caio César acabou machucando e teve que ser substituído? Uma pena. Uma pena porque, assim, ele é um jogador que mostrou aquela ousadia, né? Aquela agressividade para ir para cima do marcador, buscando muito o jogo pelo lado direito. Enfim, aí entra o Dieguinho, que é um outro menino jovem, né? Esse da base, porque o Caio César tem 21 anos também, né? Veio de empréstimo do Al Hilal. Mas o Dieguinho é um moleque da base que faz uma função parecida, ele não é tão incisivo, ele não é tão veloz, mas ele é também habilidoso, ele também corta para dentro, chuta, arremata e tal. E aí entra o Dieguinho por ali. Depois, no segundo tempo, acaba entrando o Bidu na vaga do Hugo, e o Dorival lá faz suas mexidas, né? O próprio Rodrigo Garro acaba saindo para a entrada do Memphis Depay, para ele ganhar mais minutagem, né? O Memphis estreou, tem 3 jogos na temporada, né? Por conta de uma lesão, então é importante ele ganhar minutos para jogar contra o Palmeiras no domingo. Mas enfim, tirando isso, o Corinthians estava bem, estava chegando, estava amadurecendo o gol, mas a coisa, enfim, não acontecia, né? Não acontecia. Eis que no segundo tempo, a coisa soltou, a coisa aconteceu. O Dieguinho faz um belíssimo gol, gol de quem sabe finalizar, gol de chapa, gol de canhota, gol, sabe, no alto, assim, belíssimo gol. Primeiro gol dele como profissional, olha que legal. No segundo gol é uma jogada do Dieguinho, que cruza e o Guinegão empurra de cabeça.
E importante esse gol para o Guinegão, porque ele ajudou muito o Corinthians no ano passado. Depois acabou oscilando, ou, enfim, pela recuperação, né, dos titulares, ele acabou tendo menos espaço, não teve o mesmo brilho de quando ele começou, mas, cara, ele é um jogador que fez muitos gols logo na chegada, na arrancada dele, né, quando o Corinthians começou a utilizá-lo, e talvez ele tenha perdido um pouco da confiança. Esse tipo de gol, né, para o aniversariante do dia, né, nessa sexta-feira, 6 de fevereiro, ele está de aniversário, está fazendo 19 anos o Guinegão, olha que loucura. E fez um gol antecipando de cabeça ali, belíssimo gol, para marcar o 2-0. E no terceiro é o gol do Kaique, que já está em campo depois. E o Memphis também, o Memphis dá uma deixadinha para o Kaique, ele dá uma chapa na gaveta. O Kaique fez o gol do título da Copinha de 2024, pelo lado esquerdo, quando ele corta assim, chuta na gaveta, ele tem uma ótima finalização. Mas eu sentia, desde que ele entrava no time, o Kaique, menos protagonista do que o Guinegão. Embora sabia que o Kaique tinha qualidade. Então faltava o Kaique assumir o jogo, usar a característica positiva que ele tem, a virtude que ele tem, que é de finalização. E, cara, que chute maravilhoso no ângulo, espetacular. E aí você vê 3 jogadores da base, 2 que marcaram pela primeira vez entre os profissionais, o Kaique e o Dieguinho. O Guinegão já tinha marcado ano passado. Muito bacana ver isso. Por quê? Porque a gente está falando de um ano muito longo. São jogos de 3 em 3 dias. Então, como acontece agora, vai acontecer outras muitas vezes durante o ano. Por exemplo, o Corinthians jogou uma Supercopa domingo, vai jogar um derby no domingo, no meio disso tem um jogo protocolar pelo Paulista, pelo Brasileiro, por alguma competição. Você não consegue usar o teu time à vera nesses 3 jogos. Numa decisão de Supercopa, num clássico contra o Palmeiras e também no Campeonato Paulista. Estou usando esse exemplo aqui para dizer que vai acontecer mais para frente em outros cenários, de você ter que, cara, eu tenho um jogo importante domingo, eu tenho um jogo importante no outro domingo e eu tenho um jogo na quarta-feira que eu vou precisar dar uma poupada. E aí, se você tem jovens talentosos, promissores, como esses que estão aproveitando a oportunidade, nada melhor, nada melhor. É claro que, assim, é o Capivariano. Obviamente a gente faz todo o desconto possível da fragilidade do adversário, mas é preciso entender movimentos. O que são movimentos? É um time que, assim, buscou ficar com a bola, buscou agredir o adversário, buscou a finalização. O gol do Dieguinho, por exemplo, é uma jogada do Bidu, que está jogando uma enormidade na lateral esquerda. Ele recebe do Garro, avança a área, porque aí ele tava grande, né? Tabela com o Guinegão, a bola escapa um pouquinho e aí vem o Dieguinho de chapa e acaba fazendo o gol. O Bidu tá jogando muita bola mesmo. E aí você vê que quando ele entra no time reserva, ele parece um veterano, assim. Porque aí o nível dele acaba subindo demais. Mas o Corinthians vai precisar de elenco. Vai precisar de alternativas, vai precisar de gente para jogar. Mas eu precisava destacar um outro jogador que não é da base. E que no primeiro tempo ele já tinha me encantado, já tinha me enchido os olhos. Eu tô falando do Matheus Pereira. Que jogador bom, ótimo. Cara, como ele é dinâmico, como ele passa para frente, como ele tem verticalidade, como ele é rápido nos movimentos, como ele não pensa muito, como ele solta a bola, como ele administra ali atrás. Que belíssimo jogador de futebol o Corinthians contratou. Olha que imbecil que eu sou. Falei, dessa vez não é da base. Ele é filho do terrão. Ele rodou o mundo, Espanha, Barcelona B. Ele é filho do terrão. Ele estava no Fortaleza, muita gente torceu o nariz para essa contratação. O Marcelo Paz tá pegando os bruxinhos dele e tal. O cara veio por um valor de empréstimo que será abatido na compra. Porque se ele continuar jogando essa bola, vai ter que comprar. E, cara, assim, dá gosto de ver jogar. Vou falar a verdade pra vocês. Dá gosto de ver o Matheus Pereira jogar. Esse cara, sei não, se ele não vai ser titular ali na frente. Porque ele tem muito recurso, cara. Ele tem qualidade técnica, inteligência pra jogar, visão de jogo. Olha, foi no primeiro tempo, por exemplo, em que o Corinthians não faz gols e que, enfim, teve lá uma certa dificuldade. Inclusive o Capivariano teve um gol anulado, assim, milimetricamente.
A melhor coisa do primeiro tempo foi o Matheus Pereira, que tentou fazer o time jogar. Que rodou, o Caio César foi bem também enquanto esteve em campo e tal. Mas que coisa boa ver o Matheus Pereira jogar nesse time do Corinthians. Destaco positivamente ele, com certeza, sem nenhuma dúvida. E com a vitória, o Corinthians, que chegou a ficar durante muito tempo, até então, na verdade, né, fora da zona de classificação, faltando 3 jogos para terminar a fase de grupos, agora entrou. 4º colocado. Olha, a importância dessa vitória tá um bolo ali, rapaziada. Tem muita gente embolada. O São Paulo e o Santos não estão na fase de classificação. Olha que... Então, fiel, o que você achou da vitória do Timão? Você gostou? Se você gostou, comenta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. É isso.